fome no Rio. O presidente Lula nomeia o vice-presidente José Alencar para o cargo de ministro da Defesa. Nós jovens somos sempre animados, né? Yasser Arafat é dado como morto. O presidente Bush... Boa noite. O vice-presidente da República, José Alencar, vai na próxima segunda-feira ao Ministério da Defesa. O presidente Lula aceitou hoje o pedido de demissão de José Viegas, desgastado depois do episódio com as falsas fotos do jornalista Vladimir Herzog. Dentro do Congresso Nacional, já há quem diga que Arafat está em coma profundo e deverá ficar assim até a morte. De Paris, o correspondente Mário Sérgio Conte, do Jornal da Band, tem outras informações. O estado de saúde de Yasser Arafat se deteriorou rapidamente nas últimas horas. O presidente francês Jacques Chirac visitou à tarde o Hospital Militar de Pessis, nos arredores de Paris, onde está internado o presidente da Autoridade Palestina, e saiu sem dar declarações. Falando à imprensa sobre a proteção do anonimato, médicos que atendem Arafat dizem que um eletroencefalograma constatou a sua morte cerebral. Seu coma é profundo e irreversível. Ele está sendo mantido vivo unicamente através de aparelhos e poderá continuar assim por várias horas e até mesmo dias. A autoridade palestina já passou para o primeiro-ministro Ahmed Corei algumas das atribuições de Arafat nos setores de finanças e segurança. Mário Sérgio Conte, de Paris, para o Jornal da Band. A Polícia Federal prendeu 20 pessoas em 3 estados e no Distrito Federal por fraudes em licitações e desvio de dinheiro público no Amapá. Entre os políticos e empresários presos estão um ex-senador e um suplente de senador que deve assumir o mandato em janeiro. Só no Amapá, 170 policiais participaram da Operação Pororoca. Um dos presos é o ex-senador Sebastião Rocha. Ele concorreu à prefeitura da capital, Macapá, mas não se elegeu. O esquema teria desviado 103 milhões de reais em dinheiro público. Só o prejuízo com a fraude na licitação do Porto de Santana, segundo o maior município do Amapá, foi de 64 milhões de reais. A quadrilha é formada por políticos, empresários e funcionários públicos. O golpe é relativamente simples. Empresas que participavam de licitações naquele estado combinavam previamente um determinado preço para a licitação para que uma das empresas ganhasse. Além do Amapá, houve prisões no Pará, Minas Gerais e Distrito Federal. Em Belém, no Pará, foi preso o empresário Fernando Flecha Ribeiro, suplente no Senado do prefeito eleito da cidade. Em Belo Horizonte, o procurador de uma construtora envolvida no esquema foi preso em casa. Todas as pessoas presas em outros estados serão levadas para a sede da Polícia Federal de Macapá. As investigações sobre as fraudes levaram 2 anos. Patrícia Contaldi, de Belo Horizonte, para o Jornal da Band. Você vai ver a seguir. Uma professora começa uma greve de fome para recuperar os filhos sequestrados pelo ex-marido. Saiba o que provocou o temporal de hoje em São Paulo e como fica o tempo amanhã. A previsão do tempo daqui a pouco, no Jornal da Band. No 3º Batalhão do Exército, eles se juntaram a outros 60 agentes e delegados lotados na Superintendência de Macapá. Da concentração, era possível ver o local onde aconteceria a primeira prisão do dia. O ex-senador Sebastião Rocha, o Bala, candidato derrotado nas eleições para a Prefeitura de Macapá, saiu algemado do edifício onde mora. O senhor está sendo acusado de envolvimento de desvio de verba. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Desvio de verba de quê? Desvio de verba federal. Mas da onde? Ele não sabe o teor do mandato. Eu não sei o que é. O ex-senador foi levado para a sede da Polícia Federal, onde aguardou ser recolhido à carceragem. Ao todo, os policiais tinham 35 mandados de busca e apreensão e 30 de prisão. 21 para serem cumpridos em Macapá e Santana. O restante em Belém, Brasília e Belo Horizonte. Alguns foram expedidos pela Justiça Estadual. Só pela manhã, 17 pessoas foram presas. São empresários, funcionários públicos, secretários de governo e 2 advogados. O assessor e sobrinho de Sebastião Rocha, Josivaldo Rocha Brandão, o Biraga, e o secretário de obras da Prefeitura de Santana, Olavo Almeida, foram os primeiros a serem trazidos pelos agentes. Vieram depois os empresários Gil Leite, Eduardo Bulhões e Eduardo Correia, donos da Método Engenharia. O também empresário Glauco Sei, dono da Etecom, o secretário de obras da Prefeitura de Macapá, Giovanni Coleman, o diretor de obras do Estado, Giovanni Fonseca, e o presidente da Companhia Docas de Santana, Rodolfo Juarez, entre outros acusados.
A mãe do empresário Eduardo Correia, a advogada Vera Correia, também foi presa. Ela chegou a precisar de auxílio médico. O advogado Carlos Lobato, que também teve a prisão decretada, se apresentou espontaneamente. Na rua, uma multidão acompanhava a chegada de cada preso. Todos os presos são acusados de participação em 17 fraudes em obras que somam mais de 100 milhões de reais. O empresário Eduardo Correia é apontado pela Polícia Federal como o mentor das operações. O Eduardo Correia, ele era um empresário que era tido como cabeça de toda a organização criminosa. Ele, resumidamente, para vocês, fechado, e logo em seguida a licitação era tida como uma mera formalidade. A comissão de licitação